Você posta suas fotos sem filtro? A gente ajusta a luz, melhora as cores, esconde imperfeições. Mas o problema é, isso não ficou só nas redes sociais. Muita gente criou um Deus com filtro. Um Deus só de amor, mas sem justiça. Um Deus poderoso, mas sem santidade. Um Deus que nunca confronta. Mas Deus não precisa de filtro. Em abril, nós vamos viver uma série especial. Deus sem filtro, o Deus real em um mundo editado. Ele governa, Ele está presente, Ele é santo, Ele é amor, Ele tem misericórdia, Ele sabe de tudo. Chegou a hora de conhecer Deus como Ele realmente é. Para quem está familiarizado com essa série de reflexões, sabe que nós usamos muito a palavra filtro aqui nesse mês, né? Deus sem filtro. E eu gostaria de trazer essa reflexão hoje e dizer que os nossos filtros não estão somente nas redes sociais. Existe o filtro do comportamento, existe o filtro do currículo, o filtro da aparência. Você já parou para prestar atenção nas redes sociais, nos vídeos, que em sua maioria as pessoas não postam crises? Tem até um pastor que brinca comigo, né? E fala assim, quando a gente perde lá uns 10, 15 quilos, a gente faz aquela postagem nas redes sociais e celebra, mas quando engorda ninguém posta nada, né? Ele brinca com isso. Porque para nós parece que é muito melhor nós postarmos aquilo que chama mais atenção. E raramente postamos os nossos momentos difíceis, a não ser quando é para pedir alguma coisa. Muitos, infelizmente, vivem de aparência nas redes sociais. Elas postam uma foto bonita, elegante, seja pessoal, seja com amigos, seja até mesmo com a família, mas por dentro o coração está arrasado. Você olha para a foto e na legenda está tudo bem, mas no seu coração você sabe que nada está bem. Por fora parece tudo resolvido, parece que você é uma pessoa resolvida, mas por dentro seu coração está infeccionado, está inflamado. E o pior de tudo é que a gente acostumou a viver nesse mundo irreal de filtros, onde nós demonstramos muitas vezes algo ou possuir alguma coisa que não temos e o que nós não somos. Parece que nós temos vergonha da nossa verdadeira realidade, de quem nós somos. A gente age com filtro. A gente se veste com filtro. Se apresenta com filtro, tentando mostrar muitas vezes algo que nós não somos. Mas aqui está a atenção. Você pode enganar seus seguidores. Você pode impressionar pessoas. Você pode até sustentar uma imagem daquilo que você não é por muitos anos. Mas eu quero trazer e dizer para vocês que não existe esconderijo absoluto. Porque existe um Deus
que é onisciente. E quando eu digo onisciente, é um Deus que conhece você profundamente. O teólogo chamado Wayne Grudem, ele escreveu um livro chamado Teologia Sistemática Exaustiva. E nesse livro, ele define Deus da seguinte forma: Deus, ele é onisciente, o que significa dizer que ele é diferente do ser humano. Deus não aprende, Deus não descobre, Deus não precisa investigar. Ele já conhece tudo de forma completa e inteira e perfeita. Isso significa que não há erro no conhecimento de Deus. Não há dúvida, Deus não tem dúvida. Não há uma evolução no conhecimento de Deus. Deus não evolui. Ele sabe. Deus, ele não diz, agora eu entendi. Deus, ele não diz, agora eu aprendi. De uma forma muito poética, Davi, que foi um rei e foi músico, e ele escreveu um salmo. Para quem não está familiarizado com salmo eram músicas que, assim como Davi, Salomão, seu filho, escreveu, Moisés escreveu, entre muitos outros autores. Mas esse texto do Salmo 130, os versos 1 e 4, essa poesia de Davi, mostra a onisciência de Deus. E esse texto que eu quero ler aqui, para nós avançarmos e refletirmos com base nele. O texto diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua ou na minha boca. Eis que o Senhor tudo conhece. Eu vou ler novamente, porque esse vai ser o texto que nós vamos fazer uma exposição dele. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua ou na minha boca. Eis que o Senhor tudo conhece. Vamos então analisar aqui o início desse texto, quando Davi diz assim, ele faz essa seguinte afirmação: Senhor, tu me sondas e me conheces. O verbo sondar aqui, ela traz a ideia de alguém que nos sonda e nos conhece profundamente por inteiro. Não é uma sondagem superficial. Deus não nos conhece apenas por fora. Deus nos conhece por dentro. O que Davi está dizendo é que Deus, ele investiga o nosso coração. Ele investiga de uma forma minuciosa. Quem já teve a experiência de passar por um procedimento de endoscopia, sabe o que é isso. Quando é inserido uma sonda investigativa que vai até o estômago, e ali ela vai analisando, tirando fotos, enfim, como que está essa parte interna do nosso corpo. A ideia de sondar é isso. Deus, ele perscruta o mais íntimo de nós. Enquanto as pessoas conhecem a sua biografia, conhecem as suas fotos pelas redes sociais, Deus, ele conhece a sua alma, conhece você por inteiro. Enquanto o mundo está olhando a sua performance, a minha performance, Deus vê a nossa verdade dentro de nós. Porque a nossa tendência é assim, é a aparência. E muitas vezes nós queremos fazer isso também com Deus, ajustar o nosso discurso, controlar a nossa imagem, gerenciar a nossa percepção.
mas com Deus não há gerenciamento de imagem. Deus, Ele não segue você nas redes sociais. Ele sonda a sua alma. Por isso que, partindo desse texto, nós precisamos entender que nós não devemos tentar impressionar Deus. Ele já conhece tudo. Ele já conhece você. Por isso que precisamos ser autênticos e verdadeiros sempre diante de Deus. De nos apresentarmos diante dele com autenticidade, com verdade, porque Ele me sonda, Ele conhece você melhor do que você mesmo. O texto vai dizer assim, ó: sabes quando me sento e quando me levanto. Deus conhece a sua rotina. Deus conhece os seus movimentos, o seu levantar, o seu sentar. E o texto aqui também vai dizer: de longe percebe os meus pensamentos. Deus sabe os seus pensamentos. Deus conhece aquilo que você está pensando agora. Antes de qualquer ação, Ele já sonda os nossos pensamentos. O fato de saber que Deus me sonda, Ele conhece o meu sentar, o meu levantar, e de longe conhece os meus pensamentos, me vem duas questões para pensar aqui. Em primeiro lugar, saber que Deus é onisciente é confrontador. Porque seu pai pode não saber, sua mãe pode não saber, seu cônjuge pode não saber. Mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Se eu estiver escondendo algo, Deus sabe. Em segundo lugar, o fato de saber que Deus é onisciente também é libertador. Porque é um convite de Deus para você e eu largarmos essa vida de filtros. Parar de fingir. Parar de sermos uma coisa que nós não somos. E viver aquilo que Deus tem para nós. Porque tem pensamentos que você nunca contou para ninguém. Seus medos, suas inseguranças, as suas dúvidas, aquelas lutas internas que você passa, Deus sabe. Deus conhece. E talvez você até pensa: mas se alguém souber disso, e se alguém souber isso sobre mim? Alguém já sabe. Deus sabe. Deus sabe. E o fato de Deus saber significa que Ele não foi embora. E o convite de Deus para nós é o fato dele sondar a nossa mente. Ele nos convida a vasculharmos os nossos pensamentos. O que nós temos alimentado na nossa mente? O que nós temos deixado transbordar? Será que são os nossos medos? Será que são as incertezas, as inseguranças? Será que é a ansiedade? Será que esse filtro que nós estamos tentando manter, apresentar algo que nós não somos? O convite de Deus é para que santifiquemos os nossos pensamentos. Porque aqui na nossa mente existem batalhas, lutas que nós travamos diariamente contra o nosso ego, contra o nosso orgulho, contra a nossa ira, com esses filtros que aparecem constantemente. A gente troca de filtro, de imagem, nem como se troca de roupa. É algo constante. A gente se aparenta para as pessoas de uma forma para agradar elas. Entenda, o convite de Deus é para que santifiquemos a nossa mente. E como que eu posso santificar a minha mente? Eu posso me santificar reconhecendo que na minha mente existem coisas que não agradam a Deus e que eu preciso da ajuda do Espírito de Deus a viver em santidade.
E aí eu vou fazer isso, eu vou começar a me relacionar com pessoas que estão na busca do mesmo propósito, é andar em santificação. Eu vou buscar ler mais a palavra do Senhor, eu vou buscar orar mais ao Senhor, e vou começar a dizer não para essas coisas que me afastam dele e me afastam da minha família. Seus pensamentos moldam as suas atitudes. O fato de conhecer e saber que Deus é onisciente tem que dar paz ao nosso coração e deixar que Ele governe sobre nós. E não o pecado governar o nosso coração e a nossa mente. No versículo 3, Davi faz a seguinte exposição: Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são conhecidos por ti. Eu quero aqui apenas explorar a palavra caminhos, que nesse contexto aqui traz a ideia de estilo de vida. Qual é o estilo de vida? Ou seja, Deus conhece os seus hábitos, Deus conhece o seu ciclo de amizades e Deus conhece os seus padrões. E os padrões são comportamentos que nós temos há muito tempo. Imagine, você é o que é hoje por causa de alguns padrões, alguns comportamentos que você tem desde a sua infância, desde a sua juventude, seja um comportamento bom ou seja um comportamento ruim, seja um padrão. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um padrão espiritual. Sabe aquela pessoa que só busca Deus na crise? Ela busca Deus só na crise. Recebe a bênção, tchau, ela vai embora. Ela ignora Deus. Mas aí quando vem uma outra crise, ela vai fazer o quê? Ela busca Deus de novo, só na crise. Isso é um padrão. Aquela pessoa que esfria com facilidade, começa e não termina. Isso é um padrão espiritual que pode estar definindo você hoje, quem você é hoje. Como, por exemplo, padrão de reação. Aquela pessoa que você faz uma abordagem, ela sempre explode. Eu sou assim, eu sou nervoso, não mexe comigo não. Pau que nasce torto, Jesus Cristo tem direita. Não vou mudar não. Muda. Temperamentos transformados. Mas tem gente que tem esses padrões de pensamento. Não, eu sou assim, meu pai foi, minha mãe foi, eu também sou. A pessoa sempre se fecha, sempre foge, entende que a fuga é o melhor caminho. Não conversar, não dialogar é o melhor caminho. Isso é um padrão de reação. Existe um outro padrão, o padrão de pensamento. Sabe aquela pessoa que é sempre negativa, sempre pessimista, sempre com dúvida, sempre se sentindo culpada? Isso é um padrão. E talvez você pode ser assim hoje por causa de um padrão que você já vem desenvolvendo há muito tempo. E sempre faz. Você olha para a pessoa, você já sabe que ela vai fazer isso. Porque é um padrão de comportamento, padrão de pensamento. E existe também um padrão de decisão. Aquela pessoa que sempre escolhe o que é mais fácil. Aquela pessoa que sempre vai adiando, sabe? Aquela tomada de decisão, adia. Precisa decidir, não decide, vai adiando. E sempre repete os mesmos erros. Isso é um padrão de decisão. Quando Davi está dizendo aqui que Deus conhece todos os meus caminhos, ele está dizendo que Deus não vê só o que você faz hoje. Ele já te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele sabe aonde começou o seu padrão errado. Ele sabe o porquê você é o que você é hoje. Ele sabe aonde você aprendeu a ser o que você é hoje. Ele vê quando você está firme. Ele vê quando você está frágil. Ele vê quando você está frio. Ele vê quando você está perdido. Ele sabe e vê quando você está tentando, está se esforçando. Mas ele também sabe quando você está no automático. Sabe quando você coloca no automático lá?
eu faço as coisas da minha vida no automático. Eu trabalho no automático, eu me relaciono, eu tenho um diálogo com meu filho, com a minha filha no automático, eu faço refeições com ele no automático. Às vezes eu estou ali, eles estão conversando, mas a minha cabeça está longe, eu estou ali no automático, eu tenho que estar. Às vezes eu participo dos cultos de celebração no automático, eu estou porque eu estou no automático. Deus sabe quando você está no automático. Aquela reação que você sempre tem, aquela fuga que você sempre escolhe e aquela dor que você sempre esconde. Entender que Deus conhece os nossos padrões nos convida a nós rever os nossos hábitos, rever aquilo que tem definido quem nós somos. Porque aquilo que você faz hoje, pode ser que o seu filho faça amanhã. Por causa do seu exemplo, por causa dos padrões errados que muitas vezes nós fazemos. E permitir que Deus entre nas raízes dos nossos padrões e arranque tudo aquilo que não está de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Quando eu tenho a oportunidade, como eu tive essa semana, de estar num culto fúnebre, eu sempre falo que, olha, todos nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. E às vezes Deus começa a aproximar pessoas que nós não conhecemos de diversos pensamentos, estilos de vida, gostos musicais, gostos de artes, situação financeira. Todas essas pessoas no só lugar. E às vezes é diante de um corpo que Deus ali fala que nós precisamos. As pessoas precisam entender que Deus tem um propósito na nossa vida e que viver esse propósito é aquilo que está no coração dele. Mas nós temos sérias dificuldades de abrir mão dos nossos padrões, de confessar os nossos padrões, de dizer: eu não quero isso, isso está me fazendo mal, isso está me afastando da minha família, isso está me afastando das pessoas que eu amo, isso está me afastando de Deus, isso está me afastando das pessoas, do propósito que Deus tem para mim. Permita nesta manhã que Deus trate as suas raízes, esses padrões que estão, esses caminhos, esse estilo de vida que você está vivendo, que aos olhos de Deus não é aquilo que Ele tem para você. Você pode dizer para Deus: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabes o meu sentar, o meu levantar, conheces todo o meu caminho, Tu conheces o meu estilo de vida. É o que Davi está dizendo aqui. Deus, Tu conheces, não adianta eu tentar forjar, não adianta eu tentar enganar, não adianta eu tentar mostrar algo para o Senhor que eu não sou. Senhor, porque Tu conheces meus hábitos, conheces os meus padrões, Tu conheces tudo. E digo mais, o versículo 4 vai dizer assim, antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, Tu já conheces, Senhor. Você já sentiu aquela sensação de querer falar com Deus e não conseguir? De querer orar, de conversar com Deus e você não conseguir? Esse texto aqui, ele traz um alívio para o nosso coração, porque nem sempre nós temos aquela disposição de falar com Deus. Quando eu olho esse verso 4, ele me deixa claro que antes da frase construída, antes da explicação, antes da oração, Deus já sabe. Tem coisas que a gente sente, mas nós não sabemos dizer. E Deus diz: eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei.
Ele conhece as suas palavras antes de organizá-las. Ele sabe mesmo antes de você tentar explicar para Deus. O pastor Timothy Keller, ele tem uma frase muito impactante sobre esse tema. Que ser completamente conhecido e ainda assim completamente amado, isso é o que Deus pode oferecer. O que ele está dizendo é que nós somos completamente conhecidos por Deus. E quando Deus conhece, Ele vai nos investigar. E ao olhar, Ele vai ver muitas coisas que não agradam a Ele. Mas Deus nos envolve com o seu amor. Ele nos ama, apesar de nós mesmos. Talvez você possa estar se perguntando, bom, se Deus sabe o meu sentar, o meu levantar, sabe até quando as minhas frases não estão bem organizadas, por que eu devo orar? Porque você precisa entender qual é o propósito da oração. A oração não é para mudar a ideia de Deus. A oração não é para mudar Deus. A oração é para nos rendermos diante de Deus. A oração é isso. Senhor, apesar de mim, apesar das condições que eu vivo hoje, eu estou aqui para me render diante do Senhor. Um Deus que sabe tudo. Um Deus que nos ama. Um Deus que é onipotente. Um Deus que é justo. Deus já sabe de tudo. Pare de fingir. Não precisamos performance na oração. Não precisamos fazer performance. Não precisamos maquiar sentimentos. Muito menos espiritualizar as nossas dores. Podemos chegar para Deus hoje com coração sincero e dizer: Deus, eu tenho medo. Deus, eu estou ansioso. Deus, eu estou triste. Deus, eu estou preocupado. Mas você pode dizer também: Deus, eu estou alegre. Deus, eu estou grato. Deus, eu estou feliz. Deus, eu estou bem. Eu quero manter isso aqui contigo. Esse nível de intimidade com o Senhor. Aí você pode dizer para Deus: mas eu não estou legal. A diferença agora é que você e eu temos a oportunidade de não fugir mais, de não criar mais esses filtros que nós tentamos mostrar para os outros aquilo que nós não somos, muitas vezes para agradar as pessoas, ou até mesmo para mostrar uma imagem daquilo que nós gostaríamos de ser. E Deus nunca chamou, nunca, desde o ventre da sua mãe, te chamou para você ser isso que você está pensando, desenhando, tentando forjar. Se entregue inteiramente a Deus e deixa que Ele cuida de tudo. Eu abri essa série aqui de reflexões no início desse mês, dizendo que existe um Deus que governa sobre tudo, sobre todos. E isso já deveria dar muita paz ao nosso coração. Mas entender que o atributo de Deus, esse atributo que é inegociável, intransferível, que somente Ele conhece os pensamentos, somente Ele sabe todas as coisas, Satanás não sabe. Ele não sonda o nosso pensamento. Ele não sabe o que nós pensamos. Mas Deus sabe. E Deus é ato de amor para conosco. Ato de preservação. Eu confesso para vocês, quando eu estava construindo essa reflexão, eu poderia aqui fazer todo um compêndio teológico aqui para vocês, dizer, esse texto fala aqui sobre o que Deus, provando aqui, biblicamente, esse atributo de Deus.
Mas eu entendi, orando, que a gente pode enxergar a onisciência de Deus nessa perspectiva. Nós podemos ser uma igreja sem filtros, ser apenas o que Deus quer, ser um pai sem filtro, ser uma mãe sem filtro, ser um filho sem filtro, ser um adorador sem filtro, apenas ser aquilo que Deus quer que sejamos. Nada de performance para procurar os aplausos dos homens, mas apenas com coração, como disse o salmista: Senhor, tu me sondas. O próprio salmista diz: guardei tua palavra no meu coração. E a palavra coração aqui significa cardia, que vem de cardiologia. E o cardiologista conhece o coração, porque ele estudou para entender esse órgão. Então eu posso dizer que o Deus que me sonda conhece a minha cardia, conhece o meu coração, e Ele não tem opinião, Ele tem um diagnóstico profundo de quem nós somos.